Vamos conhecer Violeta Parra, que nasceu em 4 de outubro de 1917, em São Carlos, província do Núbile, no sul do Chile. Ela é considerada uma das mulheres mais importantes da América Latina, que encorajam e inspiram mulheres até os dias atuais. Vale ressaltar que seu país foi o último a permitir o voto feminino e a saída da ditadura, a ditadura militar chilena, que foi de 11 de setembro de 1973 a 11 de março de 1990. Isso dá para entender o valor da sua história e as suas contribuições. Em 1923, começou seus estudos primários e aos 9 anos se iniciou em violão e canto. Aos 15 anos, ingressou na carreira musical após a morte do seu pai. O seu legado se define pela pesquisa profunda que realizou sobre o folclore andino e a canção popular chilena, para retratar como ninguém a paixão, a sensibilidade e a alma de seu povo por meio de narrativas multifacetadas, marcadas pela indignação com as desigualdades sociais e as dificuldades da própria vida, e também por sua admiração pelas lutas da juventude da época, especialmente de estudantes. Sua obra é marcada pelo engajamento político e o seu temperamento forte e não aceita concessões. Uma artista autodidata que buscava desvendar e registrar o saber popular, que acreditava que qualquer pessoa pode ser artista, pode inventar a sua própria maneira de se expressar. Nunca aprendeu a escrever música, mas sua obra musical influenciou de maneira vital o surgimento do movimento denominado Nova Canção Chilena, talvez o mais importante da história da música popular chilena. Esse movimento, Nova Canção Chilena, tem como objetivo fortalecer a identidade da classe trabalhadora chilena, procurando fazer da música um projeto político. Mãe, esposa e comunista, dedicou a sua vida à arte, deixando um legado artístico e cultural decolonial dos povos latinos americanos. Ela foi jardineira, pintora, cantora, bordadora, compositora, poeta, ceramista, agricultora, intérprete e pesquisadora do folclore chileno. Os recursos técnicos que Violeta utilizava encontravam suas raízes no passado histórico da arte popular, com a qual contribuía à difusão e ao reconhecimento das obras recolhidas na tradição, como uma forma de resolver os problemas que provocava a dependência cultural dos países latino-americanos e, ao mesmo tempo, possibilitar a reconstrução do presente da cultura popular, dando perspectivas futuras à fatia do seu povo marginalizado por não responder às imagens que a vanguarda europeia introduzia como valor cultural na América Latina. Entretanto, como artista plástica e pesquisadora da arte e da cultura popular, Violeta entendia que a arte vanguardista era arbitrária. Em outras palavras, não emanava dos costumes do povo, não respondia aos conflitos e nem estava em harmonia com as crenças de seus integrantes. Ao contrário, se subordinava à banalidade de uma tendência europeia, apresentada como única e universal resposta aos conflitos do homem. Portanto, fugia ao verdadeiro objetivo de Violeta, de desenvolver a arte do povo latino-americano e libertar-se das amarras colonialistas. Mas nem só de músicas se constitui o legado artístico, cultural e político dessa multiartista. Arpileiras ou arpicheiras, canções que se pintam, assim dizia Violeta Parra. As arpileiras são bordados, é uma técnica têxtil surgida a partir de mulheres chilenas da Isla Negra.
faz parte do conjunto de recompilações realizadas pela folclorista Violeta Parra. Esse talvez tenha sido o segmento mais formidável do conjunto de trabalhos exibidos em sua exposição no Museu do Louvre, em Paris, no ano de 1964. E foi por meio dessa Canções Bordadas que mulheres chilenas do campo e da cidade passaram a bordar os retalhos de roupas de parentes desaparecidos, registrando histórias e fazendo denúncias por meio dessa técnica, que desafiou o silêncio imposto pelo regime autoritário do general Augusto Pinochet. Vale ressaltar que existem 2 documentários sobre Violeta Parra e sua obra plástica. Um de nome Violeta, Pintora Chilena, gravado por Inácio Agüero em 2007. E o outro documentário é Violeta, Bordadora Chilena, gravado em Genebra por Jean-Claude Desirros, em 1965. Como artista visual, Violeta trabalhou com pinturas em óleo, bordado de arpileiras e papel machê. Autodidata, tinha uma imaginação transbordante, uma dimensão lúdica no seu fazer artístico. Sua produção de arpileiras teve início em 1958, quando Violeta Parra adoeceu de hepatite e precisou repousar durante 8 meses em sua casa. É nesse sentido que compreendemos o fato histórico de Violeta ter sido a primeira artista latino-americana a realizar uma exposição individual no Louvre, no Museu do Louvre. Uma conquista internacional para a qual ela despendeu um grande esforço e que exigiu dela uma cota de sacrifício imensa, vide a morte de uma de suas filhas, enquanto ela se encontrava na primeira viagem à Europa. Com a intenção de fazer reconhecimento do público europeu, um triunfo para a tomada de consciência do valor da tradição popular do seu próprio país, entendendo que a emancipação do seu povo dependia do reconhecimento de uma fatia enorme da sociedade chilena, que não valorizava a tradição popular, nem sua música como um saber que permitisse criar uma obra de arte de qualidade a partir de valores culturais próprios, sem subordinação aos critérios colonialistas. Depois da morte da artista, aos 49 anos, por suicídio, suas pinturas e esculturas arpileiras ficaram dispersas em Santiago e outras por Paris, Genebra e Cuba. Muitas fizeram parte de acervo dos colecionadores ou tornaram bens familiares de quem adquiriu. Isabel Parra, sua filha, repatriou boa parte desse acervo, como fez em 1972, quando viajou a Cuba para realizar uma série de atividades artísticas dedicadas à sua mãe. Violeta forjou sua originalidade sem dissociar-se de uma tradição de criação coletiva, sem vincular-se a uma lógica individualista de genialidade artística burguesa, sem apresentar filiação a qualquer movimento artístico ou vanguarda de arte moderna, europeia e estadunidense, sem assujeitar-se a um reconhecimento e inclusão como um apêndice naif nesse capítulo da história da arte hegemônica, pretensamente universal e certamente colonizadora, das formas simbólicas locais da América Latina pela imposição de seus cânones. Este foi o trabalho realizado por Milena Araújo e Ricardo Campos para a disciplina Arte, História, Historicidades nas Américas, do professor Sérgio Barbosa de Cerqueda,
na Universidade Federal do Sul da Bahia.